Olá, que bom ter você participando com a gente mais uma vez, nesse momento de culto, de reflexão sobre a Palavra de Deus, para termos aqui um momento de oração também e também um momento de louvor, não é? Por isso eu gostaria de convidar você a acompanhar aqui um momento de louvor através do hino Jesus Achou-me. Esse é um hino maravilhoso, talvez até você conheça, mas se você não conhecer, vai gostar de conhecê-lo. Tem uma mensagem linda. Vamos cantar juntos este hino. Eu gostaria de, antes de entrarmos na leitura da Bíblia, no estudo do tema desta noite, convidar você para orarmos. Onde você está, como você estiver ou como puder, vamos falar com o Senhor, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por tudo que recebemos do Senhor até aqui. E porque agora nós temos este momento para refletirmos um pouco sobre o que nos diz a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra ainda está em nossas mãos e ela vem nos trazer orientação, ela nos traz conforto, nos dá direcionamento e quando precisamos também ela nos repreende, mas visando o nosso crescimento, o nosso melhoramento espiritual. Esteja conosco, Senhor, nestes minutos que se seguirão e abençoe a cada um daqueles que nos acompanham nesta hora de culto. Que o Senhor abençoe teus filhos onde estiverem, de acordo com suas necessidades, com suas realidades, que todos sintamos agora bem de perto a presença do Senhor. Por Jesus oramos e de novo agradecemos. Amém.
Eu gostaria de falar a você hoje um pouco sobre duas orações. As orações de duas pessoas que foram ouvidas por Deus em momentos de angústia e aflição, mas interessante notar que essas orações não estão registradas na Bíblia. A Bíblia diz que estas pessoas oraram, mas a Bíblia nem registra o conteúdo, as palavras ditas nestas orações. Eu estou me referindo aqui à história de Agar e Ismael. Eu gosto muito dessa história, da história desta mulher e seu filho. E para nós entendermos então aquilo que Deus fez por estas duas personagens, eu gostaria de dar uma passadinha rápida na história de ambos. E você vai encontrar essa história no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, e aí nós vamos passar aqui por partes do capítulo 15, 17, 18. Não vamos, claro, ler tudo isso, mas você vai encontrar ali detalhes interessantes dessa história. E eu queria mencionar algo para você aqui, que eu espero seja útil para a sua vida e para o nosso crescimento espiritual. Um pequeno contexto histórico em relação a Ismael. O nome Ismael significa Deus ouviu. Poderia ser também Deus ouve ou Deus ouvirá. Esses três significados são corretos e possíveis. Deus ouviu. Ismael, ele nasce no lar de Abraão. Ele é filho de Abraão. E você deve se lembrar que no livro do Gênesis, capítulos 12 e 15, o Senhor ele faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Ele teria muitos descendentes. Ele teria uma família numerosa. Mas havia um problema, Abraão não tinha filhos até então. A Bíblia fala que a sua esposa, Sara, era uma mulher estéril. E você deve se lembrar, deve entender que nós estamos falando de uma época e de um contexto onde a mulher ela era honrada na sociedade em função do casamento e pelo fato de ter filhos, e de preferência muitos filhos. Mas Sara não tinha essa condição. Não podia dar este presente a seu esposo. Naquela realidade, naquele contexto cultural, as famílias ricas, como a família de Abraão, tinham muitos empregados, escravos, na verdade. E quando o patrão tinha lá entre suas escravas uma que lhe agradasse mais, ele poderia fazer dela sua concubina. Ou seja, ele poderia ter relações íntimas com esta mulher. E no caso de Sara, que não tinha filhos, era perfeitamente aceitável, era compreensível e natural que naquela condição Sara pudesse pensar que Abraão poderia ter os seus descendentes a partir do filho de uma concubina. Para nós hoje isso parece bem estranho, mas para eles era perfeitamente natural. E foi justamente essa ideia que Sara teve. Ela sugeriu a seu esposo Abraão que ele tivesse relações com uma de suas escravas, chamada Agar, uma egípcia. E Abraão então tem relações com esta mulher e ela passa a ficar grávida. Ela concebeu então de Abraão. Nós estamos falando de um momento em que as escravas eram, na verdade, posses de seus patrões. Elas eram tidas como propriedades. A concubina, se viesse a dar filhos ao seu patrão, não teria o filho para si. A concubina era nada mais do que uma extensão da sua patroa. E se viesse a nascer um filho daquela relação, este filho seria considerado filho da patroa e não da concubina. O livro Patriarcas e Profetas faz uma consideração importante a respeito desse ponto, e eu gostaria de ler para você. Ali nos diz assim: a poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado. Para as pessoas, para a comunidade, era algo extremamente natural, totalmente aceitável. Mas o texto continua dizendo: mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus, e era de resultado fatal
a santidade e paz na relação da família. O texto mostra que para as pessoas era comum, mas Deus não via dessa forma. E aqueles que seguissem por esse caminho deveriam saber que isso traria consequências, traria problemas mais cedo ou mais tarde. Como nós dissemos, Agar ficou grávida de seu patrão Abraão. E se você der uma olhada em Gênesis 16, ali a Bíblia conta que Agar, ela começou então a desprezar a sua senhora, a patroa Sara. Porque afinal de contas ela estava grávida do esposo de sua patroa. Então ela começa a agir com desprezo, ela começa a ter um ar de orgulho, ela começa a agir com altivez. Agora imagine, tudo isso dentro de casa. A atitude de alguém com quem Sara conviveria todos os dias. Uma convivência próxima. Agora, a Bíblia também fala da atitude de Sara, que também não teve um comportamento correto. Se Agar não estava agindo bem, Sara também não fez algo bom aos olhos de Deus. Quando Sara percebeu a atitude de Agar, a sua escrava, então Sara começou a humilhar Agar, se valendo do poder que tinha em suas mãos, por ser a esposa do patrão, por ser uma mulher rica. Começa a humilhar a sua escrava e começa a lhe fazer maus tratos. A Bíblia, na versão corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, que Sara até provavelmente usou castigo físico, infligiu a Agar maus tratos que dão a entender o castigo físico, uma violência física. Então veja a que ponto chegou a situação, a condição daquela casa, naquela família. Todos convivendo juntos ali ao mesmo tempo. A situação foi tão traumática que diz a história que Agar fugiu. Ela achou melhor juntar suas poucas coisas e fugir. Agora pense comigo. A Bíblia fala que Agar fugiu para o deserto. Uma mulher grávida, se nos dias de hoje ela não tiver um abrigo, um lugar para ficar, onde ter as suas coisas, que lhe dê segurança, a situação de tal pessoa já seria crítica em nossos dias. Agora, naquele tempo, uma mulher grávida, ela decide fugir e ela vai para o deserto. Imagine a condição, a situação de uma mulher grávida no deserto. O que vem nos mostrar que a situação, a realidade na casa de Abraão havia chegado num ponto insuportável, absurdamente ruim. Pois bem, alguns falam que esse aqui foi o primeiro conflito entre os árabes e judeus. Alguns escritores dizem que Ismael não foi o pai dos árabes. A nação árabe não começou com ele. Os povos árabes não começaram com Ismael, já existiam antes. Mas a Bíblia fala que Ismael ele teve filhos e seus filhos foram príncipes de tribos árabes. Ele foi um homem importante entre os árabes. O próprio Maomé se dizia descendente de Ismael. E aí eu não precisaria falar muito para você perceber que essa atitude errada lá do passado, uma decisão equivocada, criou problemas para a família naquele tempo e tem criado problemas pelo mundo afora ao longo de todos estes séculos até hoje. Mas, voltando ao caso de Agar, eu queria ler com você Gênesis 16, a partir do verso 7. Essa parte nós precisamos ler. Se você tem aí a sua Bíblia, seu celular, mas se de alguma forma você pode ver o texto bíblico, leia comigo. Gênesis 16, do verso 7 em diante, nos diz assim. É o relato do primeiro encontro de Deus com Agar. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, verso 11: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Mais o verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Vamos parar aí no verso 13. Aqui está o relato da primeira vez que Deus encontrou Agar. E a encontrou no deserto. A Bíblia diz que Deus achou Agar. Eu gosto dessa expressão porque eu fico pensando, aquele que acha, normalmente acha porque está procurando. Quem encontra, normalmente encontra porque vinha procurando algo. Deus estava procurando por Agar. Deus estava acompanhando de perto. Deus não havia perdido ela de vista em nenhum momento. E agora, lá no deserto, o Senhor se faz presente com ela. Manda ali o seu mensageiro para dar um recado. E no verso 11, como nós lemos, é dito: olha, você está grávida, eu sei que você concebeu, e você vai dar à luz a um filho, vai ser um menino, e este menino vai se chamar Ismael. É Deus quem dá o nome para o filho de Agar. Veja, essa é a primeira vez na Bíblia em que Deus ele deu o nome para uma criança que ainda não tinha nascido. A primeira vez, mesmo antes de Isaac. E por que então Deus mandou que o nome do garoto fosse Ismael? Possivelmente porque Deus queria que aquela mulher desamparada, perseguida, aflita, num momento de solidão, durante toda a sua vida, ela se lembrasse de que, através do nascimento daquele filho, Deus teria um pacto com ela, de que Deus a tinha ouvido e que Deus a continuaria ouvindo. Porque este é o significado de Ismael. Você vai ter um filho e ele vai se chamar Ismael, ou seja, eu tenho te ouvido, eu vou continuar te ouvindo. Mas o recado também foi: volte para a casa da sua patroa e se submeta a ela. Seja humilde, mude a sua atitude, a sua postura. A Bíblia fala que Deus ouviu Agar. Quem ouve, normalmente também é porque está interessado. Assim como quem acha, é porque estava procurando. O verso 11 diz: porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ou seja, o Senhor te ouviu. Na verdade, outras Bíblias, como a Nova Versão Internacional, a Revista e Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, nesse verso 11, elas dizem assim: porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Deus encontrou Agar no deserto, quando ela estava sozinha e fugindo. Mas disse: eu tenho te ouvido, eu vou continuar ouvindo você. Eu estou te acompanhando, eu estou por perto. Aí então ela volta para a casa de seu patrão, ela se humilha debaixo da autoridade de sua patroa. O tempo passa e a Bíblia fala que Ismael chega à adolescência. Nesse momento, Abraão já tem um outro filho, que é Isaque, o chamado filho da promessa. Aquele que Deus havia prometido lá em Gênesis 12, Gênesis 15. Haviam se passado 14 anos. E a Bíblia fala que chegou o momento de Isaque ser desmamado. Provavelmente com 2 ou 3 anos de idade. O que nos leva a entender que Ismael, nesse momento, era já um adolescente. Talvez ali com 16 ou 17 anos de idade. E a Bíblia conta que Ismael ele começa a maltratar Isaque. Ele começa a zombar de Isaque. E Sara fica preocupada. Na verdade, todos ficam tensos. Todos ficam incomodados com a situação. Veja, desdobramentos
daquela decisão errada lá do passado? Uma família que vivia em tensão. Eu queria ler um outro pedacinho do livro Patriarcas e Profetas, onde a autora diz assim: Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado e, em seu desapontamento, mãe e filho odiaram o filho de Sara. Não poderia ser diferente. Enquanto Ismael estava crescendo e sozinho naquela casa, todos consideravam Ismael como descendente de Abraão. Mas quando chegou Isaac, o conflito novamente se estabeleceu. Entre mães, entre irmãos. E aquele pai na situação, como ficava? Não poderia ser diferente. A Bíblia conta para nós que Abraão ficou numa extrema angústia, porque ambos eram seus filhos. E Abraão tinha também um sentimento de cuidado para com Agar, mesmo que a sua esposa fosse Sara. O que fazer então? Pois muito bem, devido a tudo isso, a Bíblia fala para nós, a Bíblia diz em Gênesis 21, que Abraão então ele se vê obrigado a expulsar Agar e Ismael de sua casa. Na verdade, o próprio Deus deu essa orientação para Abraão. Deus disse, não tem jeito. Para que haja paz de novo nessa casa, você tem que mandar embora Agar e Ismael. Meu querido, esse era o preço que estava sendo pago por uma decisão errada. Comum para as pessoas, mas não aceita por Deus. E agora uma família toda pagava o preço daquela decisão tomada. Mas eu queria ler com você agora Gênesis 21, de 15 a 19. E eu gostaria que você percebesse aqui a descrição que a Bíblia faz do segundo encontro de Deus com Agar. Deus havia encontrado aquela mulher uma vez já no deserto, quando ela havia fugido. Mas agora a Bíblia, no capítulo 21, ela fala de Deus encontrando Agar pela segunda vez. Veja comigo, capítulo 21, verso 15 até o verso 19. Aqui diz assim: Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Abraão mandou eles embora, deu para eles alguns pães, um pouco de água, e eles foram em caminho do deserto. Diz o verso 15 que acabou a água que eles tinham de reserva. Então ela coloca o menino debaixo de alguns arbustos. E afastando-se, verso 16, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Você consegue imaginar o desespero dessa mãe? Sabendo que o filho está ali ao lado para morrer e ela não pode fazer nada. Então ela se afasta e ela vai clamar a Deus. A oração dela não foi uma oração comum nesse momento. Foi uma oração de desespero, de angústia. E diz o verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? É interessante que a Bíblia não fala da oração de Ismael. Mas o verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. O que nos leva a entender que Ismael orou também. A mãe orava de um lado e o filho orava de outro. E que orações eram estas? Orações de angústia, eram clamores. Então Deus pergunta a Agar, final do verso 17, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Vamos parar aqui. Esse é o segundo encontro de Deus com Agar, no deserto mais uma vez. E Deus chega e diz assim: Agar, o que está acontecendo? A Bíblia não conta, ela não registra as palavras, como foi feita a oração de Agar. Mas o fato é que o Senhor, mais uma vez, ouviu Agar.
E aqui diz mais: Deus ouviu Ismael, mesmo que a oração não esteja relatada. A Bíblia diz: Deus ouviu a voz do menino. Quando a Bíblia fala da voz do menino, a ideia que existe aqui usada por Moisés é a seguinte: podem ter sido palavras audíveis ou não. Aquelas palavras sussurradas ou apenas pensamentos. Palavras pronunciadas em oração ou em desespero, alguém que esteja gritando. A voz do menino que diz aqui o texto pode se referir a gemidos ou até mesmo uma respiração ofegante. Pode se referir ao barulho de um trovão, a um toque de trombeta, mas pode se referir também ao barulho que fazem as folhas que são levadas pelo vento, ou mesmo o balido de um cordeiro. Ou seja, de uma ou de outra forma, seja como tenha sido a oração de Ismael, tenha ele gritado, tenha ele clamado em desespero, ou tenha ele soluçado em silêncio, o que a Bíblia está dizendo é que Deus ouviu a voz do menino. O Senhor, ele é capaz, ele ouve a oração, seja ela num grito ou seja ela num clamor que ninguém ouça. E se você continuar lendo a história, vai perceber que Deus cumpriu a sua promessa. Ismael se tornou um grande homem, ele se tornou um grande líder, ele se tornou pai de uma grande nação também. No capítulo 25, não vamos ler aqui, mas a Bíblia fala que Ismael então teve 12 filhos. E eles foram príncipes, cada um foi príncipe de uma tribo. E estes foram influentes na formação dos povos árabes. O Senhor cumpriu a promessa que havia feito para Isaque, mas não se esqueceu de Ismael. O filho da promessa era Isaque e ele deveria ser filho de Sara. Mas apesar dos erros cometidos por aquela família, o Senhor não desprezou Agar, aquela egípcia, e não se esqueceu do seu filho Ismael. E quando no deserto eles estavam sozinhos na hora da morte, o Senhor esteve presente e mostrou que os ouvia, que os acompanhava o tempo todo. Afinal de contas, o significado de Ismael é Deus ouve, Deus ouviu, ou até mesmo Deus ouvirá. Eu gostaria de perguntar a você, para irmos finalizando, seria o caso de você enfrentar situações complexas nesse momento? Situações para as quais você não enxerga uma saída? Como Agar, quando estava lá no deserto, ou fugindo, ou porque tinha sido expulsa? E no meio destas situações, você, quem sabe, tenha dificuldades até para expressar em palavras aquilo que sente? Por mais que queira, não consegue expressar, não consegue transmitir isso a alguém ou mesmo a Deus? Seria o caso de você enfrentar hoje situações que são decorrentes dos seus próprios erros lá do passado? E você hoje estar ciente disso? Agora, mesmo que isso tudo faça parte da sua realidade no momento, você crê que Deus, ele também quer e pode te ouvir, como ouviu Agar e Ismael em seus momentos de maiores dificuldades? Você crê nisso? Que a história de Agar e Ismael tem se repetido e Deus quer repetir neste momento na sua vida e na minha? Se você crê desta maneira, mesmo que eu não saiba a sua realidade atual, mas eu convido você para orar. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor sobre isso que estudamos, que aprendemos juntos hoje. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, aceite a nossa gratidão, porque nós entendemos através de lindas histórias do passado, como esta de Agar e Ismael, que o Senhor se faz presente realmente na vida das pessoas. O Senhor esteve presente na vida daquela mulher e de seu filho. Nas horas de maior angústia, quando ela estava fugindo ou quando ela havia sido expulsa já com seu filho, o Senhor encontrou a ambos no deserto. Na verdade, eles não estavam perdidos. O Senhor os mantinha sob a sua vista o tempo todo. E assim como o Senhor fez promessas e cumpriu promessas maravilhosas na vida daquelas duas pessoas, o Senhor ainda hoje tem poder para cumprir também coisas maravilhosas na vida de cada um de nós.
Alguém que talvez esteja nos assistindo nessa hora, nos acompanhando, talvez possa estar passando por situações muito difíceis também. E talvez tenha dificuldade até para orar, para expressar o seu sentimento em palavras. Quem sabe consiga soluçar ou consiga apenas pensar naquilo que precisa. O que importa é que o Senhor nos ouve, nos atende e percebe tudo o que se passa conosco. Que o Senhor esteja presente com os teus filhos, onde cada um estiver nesta hora. E por mais que seja dura a luta, a dificuldade que se enfrente, o Senhor nos dê neste momento a certeza do conforto, a certeza da tua bênção, a certeza da tua presença bem real ao nosso lado. Nos dê também, Senhor, a convicção do perdão de nossos pecados, dos nossos erros, pelos méritos do Senhor Jesus. Nós não merecemos nada do que recebemos ou que pedimos agora, mas oramos pelo Senhor Jesus Cristo e já agradecemos por tudo. Amém. Muito bem. Quem sabe você possa aproveitar ainda mais 2 ou 3 minutinhos onde você está. Se você tem alguém do seu lado, chame essa pessoa para falar um pouco sobre aquilo que estudamos. Aproveite esses minutinhos para uma reflexão sobre a sua vida, o seu momento. E faça uma oração, se ajoelhe onde você está, feche os olhos, converse com Deus, entregue-se ao Senhor, crendo de que Ele vai agir na sua vida, como agiu também na vida de Agar e Ismael, da maneira como estudamos hoje. Que o Senhor te abençoe, eu lhe desejo um forte abraço.